existem nomes que o mundo nunca deixa você esquecer. Alexandre, Júlio César, Napoleão. E existem nomes que o mundo fez questão de esconder. Mas hoje, vamos iluminar um desses nomes. Um nome que deveria estar nos livros, nos filmes, nas escolas. Candace Amanirenas. Uma rainha africana que não só enfrentou Roma, o maior império da Terra, mas o venceu. E obrigou o próprio imperador Augusto a negociar. Prepare-se, porque esta não é apenas uma história africana. É uma história universal sobre poder, resistência e soberania. Eu sou o Conexão Afro. E hoje, você vai conhecer uma das líderes mais extraordinárias que já pisou neste continente. Se este vídeo te faz sentir que histórias assim precisam ser contadas, deixa o like e inscreva-se no canal. Esses pequenos gestos me motivam de verdade a continuar trazendo histórias que tantas vezes são deixadas de lado. Agora sim, vaca. Capítulo 1. Kush, o reino que moldava o mundo antigo. Antes da guerra, antes das lutas, antes da diplomacia, precisamos entender onde Amanirenas governava. Kush não era um pequeno reino africano, como muitos livros tentam diminuir. Era um império milenar, controlando rotas comerciais do Nilo, ouro, ferro, agricultura e cultura. Um centro sofisticado, influente e poderoso. Suas cidades, como Napata e Meroé, tinham templos monumentais, pirâmides com ângulos mais íngremes que as egípcias. Kush era a Pittsburgh do mundo antigo, pois seu controle sobre o ferro e o ouro era essencial para toda a região. Para entender Kush, precisamos entender o Nilo. O rio não era apenas água, era a espinha dorsal de um estado centralizado. Graças às inundações previsíveis, Meroé sustentava uma agricultura rica e populações densas, que por sua vez sustentavam um exército capaz. Além disso, Kush não era apenas rica em comércio, era rica em religião e cultura. Eles adoravam deuses próprios, como Apedemak, o deus leão guerreiro, e tinham seu próprio sistema de escrita, o Meroítico. Esta era uma civilização com uma identidade robusta, que não se via como inferior a ninguém. E havia algo que tornava Kush diferente da maior parte do mundo antigo. Mulheres tinham poder real. As Candaces podiam governar, comandar exércitos e tomar decisões políticas de vida ou morte, sentadas em tronos ricamente decorados com o ouro da Núbia. A Candace não era apenas a esposa do rei. Muitas vezes ela era a figura de poder por direito próprio, a rainha-mãe que garantia a sucessão e o bem-estar do reino. Quando Amanirenas assume o trono, ela já herda uma tradição de força feminina. Mas ela leva isso a outro nível. Capítulo 2. Roma chega às portas da África. Enquanto Kush prosperava, o norte passava por uma transformação brutal. Roma havia acabado de conquistar o Egito. E Roma não tinha limites. Com Augusto no poder, o império queria tudo: terras, minas, tributos, rotas comerciais. E para os romanos, a Núbia, entre eles e a África profunda, era uma barreira. Um obstáculo, uma gordurinha que precisaria ser ajustada. Roma, recém-saída das guerras civis e agora sob o comando do primeiro imperador, Augusto, precisava de estabilidade e, mais importante, de dinheiro. O Egito, recém-anexado após a queda de Cleópatra, era o celeiro e o cofre de Roma. Mas o ouro e os recursos vinham de Kush. O governador romano da região começou a testar limites, empurrando guarnições cada vez mais ao sul, cobrando tributos e ocupando cidades. Eles viam Kush como um alvo fácil, uma civilização africana que, na mentalidade romana, deveria se curvar naturalmente ao poder de suas legiões. Para qualquer outro reino, isso seria intimidador. Mas Kush não era qualquer reino, e Amanirenas menos ainda. Ela entendeu perfeitamente o que estava por vir. Ou cedia, ou enfrentava. E ela escolheu enfrentar. O Império Romano não estava apenas invadindo terras, estava invadindo a autonomia, o sistema de crenças e a soberania do povo de Kush. Capítulo 3. Amanirenas ataca primeiro. Em 25 a.C., Amanirenas toma uma decisão arriscada e brilhante. Em vez de esperar Roma atacar, ela ataca primeiro. Convoca seu exército, arqueiros treinados desde a infância, guerreiros habituados ao deserto, tropas rápidas, móveis e mortais.
Ao lado do filho Aquinidade, ela marcha para o norte e lança um ataque surpresa contra fortes romanos. Este não foi um ataque desorganizado. Foi uma campanha militar calculada para tirar Roma do equilíbrio e recuperar cidades estratégicas na fronteira, forçando a reação romana em um território hostil. Eles tomam Pselkis, tomam Elefantina, tomam Siene. E para deixar claro que aquela guerra não seria de submissão, ela manda um recado que ecoaria em Roma. Os soldados arrancam a cabeça de uma estátua gigantesca, feita de mármore branco, do imperador Augusto, e levam para Meroé. Imagine o peso, o desafio logístico dessa relíquia da profanação. Imagine isso hoje, como se uma nação pequena tomasse a coroa de uma superpotência e exibisse na praça pública. Este era o divino Augusto, cuja imagem era um símbolo de poder e divindade. A Kandake o decapitou simbolicamente. Foi simbólico, foi ousado, foi provocação pura. E Roma não ia deixar barato. Augusto, que havia acabado de unificar o império e se gabava de ter trazido a Pax Romana, não podia permitir que uma rainha africana zombasse de seu nome e de seu poder. Sua reputação e a estabilidade de seu novo regime estavam em jogo. Capítulo 4. Petrônio, o general romano, contra a rainha de Cush. Augusto envia seu melhor general na região, Caio Petrônio. Ele avança com disciplina romana. Legionários organizados, máquinas de cerco, engenheiros militares, um exército profissional treinado e sanguinário. Ele invade cidades núbias, queima Napata e captura prisioneiros. Petrônio sabia que a melhor forma de quebrar a moral era atingir o coração cultural de Cush. A queda temporária de Napata, uma antiga capital, foi um golpe duro. À primeira vista, parecia que Roma estava vencendo. Mas é neste momento de crise que a Manirenas revela a profundidade de sua liderança. Ela estava na linha de frente da Batalha de Napata, e foi lá que ela sofreu sua maior perda pessoal e física. Ela foi ferida e perdeu um olho. A perda de seu olho não a tirou da guerra. Transformou-a em lenda. Ela se tornou a líder de um olho só, a Kandake que carregava no corpo a marca da resistência contra Roma, inspirando cada guerreiro núbio a lutar até o fim. Mas a Manirenas não entra em pânico. Ela recua, observa, analisa e prepara o contra-ataque. Capítulo 5. A guerra que Roma não sabia lutar. A Manirenas tinha algo que Roma não tinha: o deserto do Sudão como aliado. Se os romanos eram fortes em campo aberto, como um martelo de ferro, lento e previsível, os núbios eram mestres em terrenos difíceis, como um enxame de flechas, rápidas e impossíveis de capturar. Ela muda a estratégia. Nada de batalha direta, nada de confrontos previsíveis. Cush usaria mobilidade, velocidade e, crucialmente, destruiria as linhas de suprimento romanas. A rainha coordena ataques surpresa às caravanas de comida e água romanas. Isso foi essencial, pois um exército de 10.000 homens no deserto, dependendo de longas linhas de suprimento, é extremamente vulnerável. A tática de Amanirenas transformou o calor e a areia em uma arma letal. Arqueiros emboscam tropas inimigas nas passagens estreitas. A cavalaria núbia se move mais rápido do que Roma conseguia reagir, e o calor sufocante do deserto desgasta a moral e o corpo romano. Petrônio percebe que, pela primeira vez em muito tempo, estava enfrentando um inimigo que Roma não entendia. E havia outro detalhe importante: a Manirenas havia perdido um dos olhos em batalha, mas continuava no campo, inspirando guerreiros, liderando suas tropas. Esse tipo de liderança, Roma não tinha como quebrar. Capítulo 6. O incrível Tratado de 21 a.C. Depois de anos de luta, desgaste e fracasso em dominar Cush, Petrônio recua e recomenda a Augusto que negocie. E assim, a Manirenas envia seus emissários. Quando Roma e Cush sentam-se para negociar, o resultado é histórico. Roma recua para o norte, abandonando todas as cidades que havia tomado. Os romanos reconheceram uma nova fronteira, o que significava que Cush havia forçado Roma a parar sua expansão africana. Cush mantém seu território, sua soberania, sua autonomia. E o mais impressionante, nenhum tributo é imposto a Cush. Este é o ponto que deve ser repetido. Roma, o império que tratava reinos conquistados como meros pagadores de impostos, aceitou a Kandake como uma igual.
O Tratado de Samos, assinado em 21 a.C., foi um reconhecimento formal de que Kush não era uma província, mas um reino soberano e militarmente capaz. Esse acordo se mantém por mais de 3 séculos. Roma, o império que exigia tributos até de deuses, aceita negociar de igual para igual com uma rainha africana. Isso não é só vitória militar, é vitória moral, é vitória política, é vitória histórica. Capítulo 7. Legado. A rainha que desafiou a história. Amanirenas não deixou apenas um reino intacto. Ela deixou uma mensagem para o mundo. Kush não caiu, Roma não venceu, e o poder africano não era apenas real, era imenso. Hoje, historiadores tentam minimizar sua vitória. Livros ocidentais tratam a guerra como empate. Mas os fatos nunca mentem. Se Roma tivesse vencido, Kush teria virado província romana. Se Roma tivesse vencido, pagaria tributo. Se Roma tivesse vencido, Augusto não negociaria. Mas ele negociou. O impacto desse acordo foi profundo. Ao garantir sua independência, Amanirenas permitiu que a cultura meroítica florescesse por mais 300 anos, desenvolvendo sua escrita, sua arquitetura e seu comércio sem a interferência destrutiva do domínio romano. A cabeça da estátua de Augusto, aquela que Amanirenas trouxe de Elefantina, está enterrada sob os degraus de um templo em Meroé. Não é uma relíquia escondida, mas sim a prova física da submissão simbólica do imperador romano ao poder da Kandake. Um lembrete silencioso de que a história da África não é só resistência, é também conquista. Se você chegou até aqui, agora sabe uma verdade poderosa. A África não foi apenas conquistada, ela também conquistou impérios. E Kandake Amanirenas é prova viva disso. Se quiser continuar essa jornada pelas lendas do continente, clique agora na nossa playlist especial, onde contamos histórias de Yaa Asantewaa, Rainha Nzinga e outras figuras que o mundo tentou esquecer.